Novelinha, um espaço onde cabem todos os temas que atravessam uma vida. Afinal, ela é feita de vários capítulos. Mas então, eu conto ou você conta? Fala, galera! Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Meus VIPs, meus cristais. Vamos então começar o capítulo 3 da história da Helena. E ontem a gente parou a história enquanto ela estava contando várias figuras, peripécias que ela conheceu enquanto morava naquela pensão. E também algumas coisas que foram acontecendo durante a gravidez dela, que estava cada vez mais se aproximando do final. Então, o salário da Helena era muito pouco mesmo. Mesmo assim, ela resistia para não abrir outras portas, para ter que fazer outras coisas e recorrer a outros meios, enquanto ela conseguia encontrar anjos na vida dela. Então, vamos lá. Capítulo 3. Realmente, o meu salário era pouco. É claro, já vi alguém com 15 anos ganhar bem? Eu precisava de dinheiro para comer. E tinha uma loja na frente do escritório que eu trabalhava que ficava lotadaça na hora do almoço. Era a galera tirando xerox. Um dia eu fui até lá e ofereci para ajudar o rapaz que trabalhava ali. Ele já me conhecia, porque eu também ia lá fazer coisas para o escritório. A coisa fluiu bem. E o rapaz ofereceu pagar meu almoço caso eu pudesse ajudá-lo. Topei na hora. Ufa, até que enfim uma proposta decente que eu pudesse aceitar. Agora, o almoço e o jantar estavam garantidos. Almoço no Xerox e janta na casa da senhorinha da pensão de estudantes. Faltava apenas as refeições do final de semana. Conversei com meu chefe, expliquei a situação da criatura que não se cuidou. Gente, foi essas palavras que ele usou para se referir a mim. Mas, pelo menos, ele chegou com uma solução momentânea para o meu período crítico. Meu chefe disse que a faxineira não ia mais, ela tinha sido mandada embora. E que se eu quisesse, após o expediente, eu estava liberada para fazer a faxina. E eu podia. Bingo! Garantido o meu rango de final de semana. As demais propostas indecentes ou decentes, eu fui recusando. Sempre com educação, sempre com bom humor, porque vai que, né? Vai que eu precisasse abrir uma daquelas portas no futuro. Então eu não batia, eu só deixava ela encostadinha. Mas peraí. E as coisas da minha neném? Fralda, roupa, berço, vixe, lascou. Eu não tinha pensado nisso. Eu tinha que pensar, mas vai ter que esperar, porque no momento não tinha como. E ainda tinha tempo. Pouco tempo, mas eu tinha. Eu não sei se comentei, mas eu estudava num colégio técnico. E sempre tem gente mais velha nesses lugares. Ainda bem, para minha sorte, essa turma abraçou muito a minha situação. Eles não se afastaram de mim. Lembro de 2 colegas que arrecadaram roupas de bebê, compraram fraldas e até conseguiram um carrinho doado. Foram as anjas da vez. Que lógico, né? Eu tinha que deixar o carrinho na casa delas. Lá na pensão tinha uns pequenos furtos. Eu não podia arriscar perder nada que fosse. Eu já não tinha nada. Já não bastasse tudo que eu tinha para me preocupar. Um belo dia, eu estava na sala de aula, que era à noite, quando eu fui chamada na secretaria. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, era a atual namorada do Dom Juan, vulgo pai da minha filha. Ela queria me contar que eles estavam com um casamento marcado. Gente, vocês acreditam? Agora eu, Mara, aqui falando. A pessoa se dá o trabalho de ir na escola de uma adolescente grávida só para falar que eles vão casar, tira ela da sala. Como que a diretora se dá o trabalho de deixar aquela mulher fazer isso, né? Isso que eu me pergunto. Mas vocês já perceberam aqui que essa história aconteceu há muitos anos atrás. Eram outros tempos. E quando ela foi falando, a musa só disse, ok, e entrou para a escola novamente. Eu sou dessas pessoas que ouve e sai sem responder, tranquilamente. Não sei se é uma defesa mental,
Mas eu não entro em discussão porque não vejo sentido. O tempo foi passando. Quando eu estava com 8 meses de gestação, a minha mãe foi finalmente me procurar. Mas ela foi a pedido da minha irmã mais velha, que agora já estava casada e estava prestes a dar à luz ao primeiro filho. Acho que a maternidade fez com que ela tivesse essa empatia com a minha situação. Então, a pedido da minha irmã, a minha mãe foi me procurar. Os meus outros irmãos nunca se envolveram, nunca opinaram sobre a minha expulsão de casa. A gente nunca falou sobre isso. E acredito que nunca falaremos, já que somos bem distantes como família até hoje. Não tinha como eu não aceitar voltar para a casa da minha mãe. Não tinha. Eu ia ter uma criança num lugar nojento como aquele que eu morava? Eu engoli o orgulho, enfiei o rabo entre as pernas, literalmente, e fui embora sem olhar para trás. Ah, vai ser bom voltar. Um lugar que eu não preciso pagar para morar, comida na mesa, banheiro com porta. Vai ser fácil agora, né? Só que não foi bem assim. Eu paguei o preço da decepção dada à minha mãe. E não foi de forma monetária, que eu achava que ia ser o mais difícil. Eu paguei com a minha alma, com a humilhação de ser uma patética adolescente que fez merda e tinha que se regenerar dos seus erros e pecados de uma forma adulta. Eu tinha que aprender a ser gente, como ela dizia. Fui a júri popular, em que o veredito seria ser tratada com o mínimo de respeito possível. Pode comer sim, mas só o que for autorizado. O que for dos seus irmãos não é seu. Banho? Pode sim, mas após 3 minutos a energia será desligada. Reclamar? Se for reclamar, volta pro puteiro em que eu fui te buscar. Mesmo ela sabendo e a nossa musa afirmando a todo tempo que não era um puteiro, e sim uma pensão familiar. Os dias foram passando assim. E um certo dia, sentindo uma dor horrível, meu chefe falou que eu deveria sair de licença antes do parto, para não ter a criança a caminho do hospital. Foi o que eu fiz. Chegando em casa, eu relatei sobre a dor que eu estava sentindo e nada me foi dito. Mas minha intuição bateu tão forte, que resolvi pegar um táxi e eu pedi para que ele me levasse para uma maternidade. O moço disse: Vai sozinha? Opa, sim, sozinha e avante. Vamos para o hospital. O taxista estava morrendo de medo de ter que fazer um parto no trajeto. Perguntava de minuto a minuto. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Uma adolescente sozinha, grávida, numa maternidade pública, era uma coisa desumana naquela época. Eu fui tratada como uma profissional do sexo. E, gente, atenção que a gente vai começar a narrar aqui o parto e vai ser bem sensível. Alertas, gatilhos virão, então eu estou avisando antes de começar, tá bom? Mas eu acho que é importante porque foi algo muito marcante na vida da nossa musa. Foram 14 horas em trabalho de parto, sem comer, sem água, sendo cutucada várias vezes para ver se a dilatação estava acontecendo e vomitando até a última gota da minha bile. Exausta, sozinha e apavorada. Eu estava sendo tratada como uma pessoa que merecia sofrer bastante. E foi feito com esmero e palavras tão doces, do tipo: Tá doendo? Na hora de fazer não doeu, né? Tava gostosinha. ai, gente, que nojo, sério. Após 10 horas daquele sofrimento todo, uma médica chega com um aparelho que, ao meu ver, parecia uma pinça enorme. E sem falar nada, sem maiores explicações, ela inseriu aquilo em mim e torceu aquele negócio. Era para estourar a bolsa. Uma dor horrorosa. Aquela água toda saindo. Eu chorando e me perguntando. O que é isso? O que é isso? Ninguém tinha decência de me explicar nada. Eu estava vomitando loucamente com a minha cabeça latejando de chorar. Quando, de repente, eu senti uma pressão diferente na minha vagina e eu gritei, pedindo ajuda. E nada.
Foi a paciente que estava na cama do lado que olhou por baixo do lençol e avisou a enfermeira. Ei, a cabeça da criança já tá aparecendo. Foi aquela correria para a sala de parto. A médica, ela só avisou que eu ia sentir uma dorzinha, nada demais. Ela iria fazer um corte pequeno para ajudar a passar a cabeça da criança. Anestesia para quê, né, gente? E como a criança já estava coroando, a lâmina que ela usou para fazer o corte pegou superficialmente na cabeça da minha filha. Eu estava sem anestesia e sem anestesia mesmo foi dado aqueles pontos no tal corte que estava enorme. Eu senti ponto a ponto. Lembro vagamente de ver a minha filha e logo a minha vista já ficou esverdeada. Perdi todos os sentidos em seguida. Apaguei. Quase morri. Quando eu cheguei no quarto após o parto, ainda cansada, tontura, garganta doendo de tanto que eu gritei, me colocaram embaixo do chuveiro com água fria. Era tanto sangue, era tanta lágrima. Além das dores físicas, eu estava com a alma dilacerada e com muito medo na solidão. De repente, caiu um pedaço enorme, gosmento de mim. Comecei a gritar. Eu achei que meus órgãos estavam saindo da minha vagina, com muita tontura e apavorada naquele banheiro branco e frio. Acabei sentando no chão até que finalmente uma enfermeira apareceu. E ela falou que era normal, que eram coisas da placenta que iam continuar saindo. Eu tinha 15 anos parindo sozinha, não sabia nada sobre o assunto, sem ninguém e ainda com essa trupe nojenta de enfermeiras. Aqui palavras minha, Mariana. Não preciso nem dizer, eu tive infecção hospitalar. Aquele corte me custou dias de dores latentes. Não podia nem tomar antibiótico por causa da amamentação. A minha vagina ficou parecendo uma flor aberta e vermelha. Uma coisa linda! E é por essas e outras que eu nunca mais quis engravidar de novo nessa encarnação. No mesmo quarto que eu tava, plim, mais uma anja. Ela estava dando luz ao seu 6º filho. Era uma mulher simples, de poucas palavras. A família dela acabava conversando comigo um pouco por eu não ter visitas. Inclusive, foi essa anja que me ensinou a amamentar. Na saída da maternidade, pelo menos eu tive a presença ilustre da senhora minha mãe. Ela se juntou ao coro das enfermeiras nojentas, falando sobre a minha adolescência, sobre a falta de juízo, da vergonha que ela estava passando com os vizinhos e da minha promiscuidade. E agora, com o bebê na casa da minha mãe, como será que vai ser? Será que agora melhora ou será que agora piora de vez? Ai, aí, gente, o que vocês acham? Essa narração do parto da nossa musa, assim, acabou comigo. Eu não consigo mensurar, assim, como deve ter sido numa idade que a gente não sabe nada da vida, dessas coisas principalmente, não tem um amparo de nenhum familiar e tá tão desamparada, tão sozinha num lugar desse, que as enfermeiras que estão ali para te ajudar te tratam com tanto ódio. A troco de quê? Por quê? E, gente, outra coisa, né? Ninguém trata o cara assim, primeira coisa. Tudo bem que eram outros tempos. E, cara, não é porque a pessoa engravidou com 15 anos que ela não é uma pessoa digna ou que ela é uma pessoa promíscua. Não tem nada a ver. Cada caso é um caso. No caso da nossa musa, a gente está explicando exatamente o que aconteceu, né? Ela não tinha informação nenhuma, nem sabia direito o que era prevenção contra o sexo. Ela vem de uma família que o pai ficou doente, a mãe viúva com 4 filhos, não conseguiu controlar muita coisa, ela teve uma liberdade desenfreada, acabou caindo nisso, nas garras de um cara que exercia um poder por ser um pouco mais velho que ela e ser tóxico, manipulador, tinha uma família cruel. Então, assim, cada caso é um caso. E é claro, muito fácil colocar a culpa na mulher, na mãe solteira. Sempre cai a culpa pra nós, né, gente? Essa é a real. Me tocou muito mesmo saber que
Ela foi marcada dessa forma. Que trauma, né? Agora, pergunto pra vocês, com um bebê, sozinha, na casa da mãe, o que vocês acham que vai acontecer? Será que agora melhora ou será que piora? Será que a mãe dela vendo a netinha ali, né? Ela teve uma menina. E vendo como foi traumático esse parto, tudo o que aconteceu com ela. Vocês acham que a mãe vai melhorar? A situação dela vai melhorar? E o pai dessa criança, será que vai aparecer? O que será que vai acontecer? Eu conto para vocês no próximo capítulo, no capítulo 4 da história Cicatrizes. E já adianto para vocês, vem mais drama por aí. O pai vai dar uma passadinha nessa história no próximo capítulo. A gente vai explorar um pouco mais do relacionamento dela com a mãe, com a bebezinha, essa dinâmica nova na casa. E um pouco mais da jornada profissional dela. Vocês vão ver como foi chave nessa história aqui, tá bom? Mas ainda tem muita água para rolar. Eu espero vocês amanhã no capítulo 4. Um beijo, meus amores, e até já já. Algumas histórias pedem mais de um capítulo. A sua pode ser a próxima. Toda novela baseada na vida real. Envie sua história pra gente no e-mail escreveseuconto@gmail.com.